Prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Cá estamos nós, mais uma vez, com mais um vídeo. Olha, o que me traz aqui nesse vídeo são questões profundas e delicadas, questões graves. Por exemplo, dias atrás eu fiz um vídeo comentando o que o Dr. Rodrigo Silva anda afirmando pelos quatro cantos do mundo agora, acerca de decreto dominical, volta de Jesus, como podendo acontecer dentro dos próximos 2 anos. Segundo ele, tudo está pronto, tudo está maduro, a Terra estaria preparada para um decreto dominical de âmbito mundial e a consequente volta de Jesus nos próximos 2 anos. Mas, ao mesmo tempo em que ele afirma isso, ele também afirma que, por conta de uma dormência coletiva por parte do povo, Deus pode atrasar as coisas em até 200 anos. Ele faz questão de frisar que isso é um posicionamento dele e não da igreja propriamente. Não é um posicionamento oficial da Igreja Adventista enquanto tal. É dele. Nós fizemos alguns comentários aqui acerca disso. Em vídeos anteriores, nós já procuramos analisar, de acordo com aquilo que nós temos revelado na Palavra de Deus, procurando equacionar aquilo que nos foi revelado pela Palavra de Deus com o quadro geral no qual nós estamos inseridos hoje. Quando eu digo quadro geral, é esse panorama socioeconômico político. Então, assim, nós temos a Palavra de Deus como nosso guia. Nós não precisamos nos fiar em escritos de pseudos profetas, de pseudos mensageiros de Deus. Nós temos a Palavra de Deus. Ela é o nosso guia infalível. E aí, como eu já tratei de falar com vocês sobre esse tema, que é muito delicado, e é um tema grave por se tratar de supostos fatos que concorrem para o fim dos tempos, ou que concorrerão para o fim dos tempos, é preciso tomar cuidado quando a gente fala sobre isso. Porque senão nós podemos gerar ou produzir um espírito de radicalismo e de fanatismo que sempre houve dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é pródiga em produzir espíritos, eu digo espíritos, são pessoas, tá? Espíritos inquietos. Ela é pródiga em produzir esse tipo de frisson dentro dela mesma. Algumas pessoas são movidas pelo o fato de que, o fato entre aspas, de que uma tal ou um tal decreto dominical já está na gaveta do Papa, pronto para ser assinado. Alguns já dizem que já está assinado, falta ser promulgado. E elas vivem motivadas por esse tipo de coisa. Aí eu sou obrigado a dizer o seguinte, em relação a esse tal decreto dominical proposto pela Igreja Adventista. Vamos considerar aqui de forma fria, de forma tranquila. Suponhamos, vamos trabalhar a hipótese de que a Igreja Católica, sob a liderança do seu Papa, se aproxime das igrejas protestantes da América e juntas, Igreja Católica e Protestantes da América, promulguem um decreto dominical obrigando os crentes e os católicos, crentes também, a guardarem o domingo, a observarem o domingo. Isso pode acontecer? Veja, estamos trabalhando no campo das hipóteses, das probabilidades. Isso pode acontecer? Pode.
Pode acontecer. Eu não digo que não pode acontecer. Pode. Agora vamos analisar as implicações disso na vida não só dos católicos e protestantes, bem como de todos aqueles que não são católicos e nem protestantes. Suponhamos que a igreja, junto com os protestantes, então, decrete, promulgue um decreto obrigando a guarda do domingo. Segundo o entendimento adventista, quem é que vai se negar a obedecer esse decreto? Eles. Vocês me perdoem porque eu estou gripado, peguei uma gripe forte aqui, minha garganta está muito ruim. Eles, segundo o entendimento da igreja adventista, somente eles, os adventistas do sétimo dia, não vão se sujeitar a esse decreto. Somente eles. E ao não se sujeitarem a esse decreto e continuarem observando o sétimo dia da semana, o sábado, eles seriam selados por conta disso. Já aqueles que se sujeitassem a esse decreto, suposto decreto dominical, receberiam o sinal da besta, ou seja, estariam todos perdidos. Vamos analisar friamente, meus queridos. Quem mais, além dos adventistas, observam o sétimo dia da semana como dia santo no mundo? Existe a Igreja Batista do sétimo dia, existem grupos minoritários, muitos deles não institucionais, espalhados pelo mundo, que guardam o sábado. Na África existem até grupos ligados ao catolicismo que também guardam o sétimo dia da semana, embora é uma minoria muito insignificante. Então veja, nós não temos somente os adventistas guardando o sábado no mundo atual. Nós temos a Igreja Batista do sétimo dia. Nós temos essas ramificações que saíram de dentro da Igreja Adventista que também guardam o sábado. Nós temos pequenos grupos espalhados, não institucionalizados, que guardam o sábado. E nós temos o povo do sábado guardando o sábado. Quem é o povo do sábado, segundo a Bíblia? Não é o povo adventista do sétimo dia. São os judeus. Ultra-ortodoxos, ortodoxos e messiânicos guardam o sábado. Aí eu lhes pergunto, vocês acham que esses também se dobrariam ao decreto dominical? Esses estariam dispostos a se sujeitarem ao decreto, a um suposto decreto dominical, promulgado pelo Papa e pelos protestantes da América? Eles podem e não podem. Eu lhes digo que, como nós estamos tratando aqui em termos de hipótese e probabilidades, eu lhes digo que a probabilidade deles se sujeitarem a tal suposto decreto é pequena. Mas eles poderiam se submeter, mas é pequena a probabilidade deles se submeterem a tal decreto. Eu creio que eles permaneceriam fiéis à guarda do sétimo dia da semana, à guarda do sábado. Em permanecendo fiéis, como é que a igreja encararia o caso desses? Que lá onde estão, batistas do sétimo dia, esses grupos variados guardando o sétimo dia, judeus ultra-ortodoxos, ortodoxos e messiânicos guardando o sábado, também receberiam o selo de Deus? A igreja tem um posicionamento sobre isso? Eu nunca vi. Se tem, eu estou sendo honesto. Eu não posso trabalhar em cima daquilo que eu não sei. Em termos de afirmação, não posso fazer uma afirmação em cima de algo que eu não sei ou de algo que não exista. Como nós estamos trabalhando no campo da hipótese ou das hipóteses e probabilidades, eu desconheço tal posicionamento da igreja em relação a esses grupos que hoje guardam o sábado, tanto quanto a igreja adventista. Eles receberiam também o selo de Deus? Eu gostaria de ter uma palavra oficial da igreja sobre isso. Isso é um questionamento válido. Outro detalhe. E os demais grupos religiosos, que não estão nem aí, nem para sábado, nem para domingo, nem para dia nenhum. É o caso das
das religiões asiáticas orientais, de que lado eles ficariam? Eu não saberia dizer. Eu não saberia dizer. Outra coisa. Teria a Igreja Católica, juntamente com os protestantes da América, poder, autoridade para impor um decreto dominical sobre todo o habitante da Terra? Obviamente, a Igreja ela deve postular que esse decreto ele ganharia apoio de uma organização mundial, tal como a ONU, não é verdade? Organismos como a ONU deveriam concordar com isso. Porque somente Igreja Católica e protestantes da América, eu creio hoje, na atual conjuntura política e social, a Igreja Católica e os protestantes da América não teriam essa força toda sem o apoio de um organismo como a ONU. Mas suponhamos que eles recebam o apoio da ONU e de organismos, outros organismos internacionais, os globalistas. Suponhamos que eles, Igreja Católica e protestantes, recebam o apoio desses. E aí sim eles teriam um poder de fogo maior. Por conta do quê? Do poder econômico, né? Do grande poder econômico e bélico que está na mão desses. Eles teriam esse poder, né? Supostamente teriam esse poder de impor um decreto de âmbito mundial. Ainda assim, eu questiono se os adventistas não estariam dispostos a se sujeitar a isso, com risco de perderem a própria vida. Eu sou obrigado a pensar, eu sou obrigado a racionalizar que, do mesmo modo como os adventistas do sétimo dia não estariam dispostos a se sujeitar a tal decreto, com o risco de perderem a própria vida, os demais grupos que guardam o sábado, judeus ultra-ortodoxos, judeus ortodoxos, judeus messiânicos, também não estariam dispostos a se sujeitar a tal decreto, com o risco de, ainda que com o risco de perderem a própria vida. Eu creio nisso. Eles também não estariam dispostos a se sujeitar a esse decreto. Bom, eu fiz um rodeio aqui, né? Eu rodeei. Falei em nome de algumas religiões, mas não citei uma de propósito. Vocês acham, na atual conjuntura, que um decreto dominical promulgado por Igreja Católica, protestantes da América, apoiado pelos globalistas ou até mesmo a ONU, teria poder de subjugar o Islã, de tal modo que o Islã deixasse de guardar a sexta-feira, que para eles é santa, é sagrada, para guardar o primeiro dia da semana, o domingo? Vocês acham mesmo que o Islã temeria a própria morte para se submeter a um decreto dominical? O que acham vocês que tem, veja, que ainda que não sejam especialistas em relações internacionais, em política internacional, em geopolítica, em nada disso, vocês acham que o Islã se submeteria? Eu posso afirmar agora com 99,99% de certeza que não. Eu não vou cravar os 100%, porque são humanos. Mas os muçulmanos, enquanto muçulmanos, vocês acham mesmo? Vocês acham que os muçulmanos, enquanto muçulmanos, temeriam a própria morte? Ou, temendo a própria morte, se subjugariam, se sujeitariam a um suposto decreto mundial
para guardar o domingo e não a sexta-feira santa deles? Vocês acham mesmo? Eu lhes digo que não. Eles partiriam para a guerra. E eles já fazem isso, independentemente de estar aí um decreto dominical ou não. Porque o próprio Alcorão prega o seguinte, olha, vamos primeiro levar a mensagem de Alá para esse povo do livro, os apóstatas, são judeus, os cristãos, né? Se eles não quiserem aceitar, vamos fazer eles aceitarem na marra. Se não quiserem aceitar na marra, vamos matá-los. Veja, eu estou falando de algo em linhas gerais que é proposto pelo Alcorão. Eu já mostrei isso aqui para vocês. Eu já trouxe o Alcorão aqui para vocês e já mostrei para vocês. Então vamos lá. Estamos conjecturando, com base nas afirmações, não só da Igreja Adventista, mas muito mais agora com base nas declarações desse falastrão, Dr. Rodrigo Silva. E aí, olha, deixa eu abrir um parênteses aqui rapidinho, antes de darmos continuidade às nossas conjecturas. Muita gente segue esse Dr. Rodrigo Silva porque ele é doutor. Porque ele tem se não me engano, 2 títulos de doutor. Ele tem 2 doutorados. Meus queridos irmãos da Igreja Adventista, vocês que prestam atenção ao que esse doutor fala, porque ele é doutor, ele não poderia estar errado. E quanto aos demais doutores que não são adventistas, meus queridos irmãos? Milhares, dezenas de milhares de doutores que não estão na Igreja Adventista, também com muito mais conhecimento, com tanto ou mais conhecimento que o Dr. Rodrigo Silva. Eu lhes digo mais, muito mais conhecimento. Por que vocês vão observar o que esse doutor, falastrão, fanfarrão, está falando porque ele tem doutorado e vocês não vão prestar atenção nas dezenas de milhares de doutores que estão fora da Igreja Adventista? Vocês também vão desprezar as palavras deles, o entendimento deles? É óbvio que nem todos estão corretos. Não estou falando isso. Não estou falando isso. Mas eu quero me focar aqui naqueles doutores que têm como fundamento o Evangelho da graça do Senhor Jesus, que propõem para o mundo o Evangelho da graça do Senhor Jesus. Vocês acham, vocês vão então deixar de ouvir esses doutores para ouvir um falastrão, um fanfarrão, que anda vomitando ideias próprias, ideias que não são autorizadas nem pela sua igreja, de que Jesus pode voltar dentro dos próximos 2 anos, de que um decreto dominical pode ser promulgado dentro dos próximos 2 anos, assim como também, como o povo está num estado de dormência coletiva, Deus pode atrasar em até 200 anos a volta dele. Com que base? Com que base? Ou em que bases você pode afirmar tais coisas? Então voltemos ao assunto. Onde é que ficaria o Islã dentro desse quadro? Decreto dominical de âmbito mundial foi promulgado e aquele que não se submeter a esse decreto, promulgado primeiramente pela Igreja Católica, protestantes dos Estados Unidos, com apoio dos globalistas e da ONU, decretando a morte quem não se sujeitar a esse decreto. Os adventistas dizem que não vão se sujeitar, com risco de perderem a própria vida. Vocês acham que os judeus ultra-ortodoxos, os judeus ortodoxos, os judeus messiânicos, bem como todos os demais cristãos que guardam o sábado, vão se sujeitar? O que pensam vocês? E o Islã? Vocês acham que o Islã se sujeitaria a um decreto mundial, decreto dominical de âmbito mundial, para guardar o domingo? Vocês acham mesmo isso? Vocês acham que isso teria a mínima possibilidade de acontecer? Porque se vocês acham isso, vocês são medíocres. Vocês são patéticos em pensar isso. Vocês são patéticos. Porque a única religião hoje
que vai impor a morte caso os demais religiosos do mundo, no caso nós cristãos, não a aceitarmos como imposição, correndo sério risco de perder a própria vida, é o Islã. Os protestantes estão sendo perseguidos pelo Islã. O catolicismo está sendo perseguido pelo Islã. Igrejas católicas estão sendo destruídas. Cristãos de todas as matizes estão sendo perseguidos. Hoje, não só pelo Islã, mas pelo comunismo, pelo socialismo. Vide Nicarágua, aqui perto de nós. O que está acontecendo com a Igreja Católica na Nicarágua? Aquele ditadorzinho safado, sem vergonha, assassino, Daniel Ortega, apoiado pelo ladrão de 9 dedos aqui. Vejam o que ele está fazendo na Nicarágua. A Igreja Católica está sendo perseguida na África. A Igreja Católica está sendo perseguida na China. E o que vocês me dizem acerca disso? Hein, adventistas? Adventistas que abraçaram essa ideia de decreto dominical. Veja, estou afirmando, pode haver um decreto dominical promulgado pela Igreja Católica e protestantes? Pode. Isso pode acontecer. Esse suposto decreto poderá receber o apoio dos globalistas e, inclusive, da ONU? Pode. Poderá receber. Agora, vamos analisar que tipo de afetação, que tipo de implicação isso teria na vida dos... Assim como vocês dizem que os adventistas não vão se submeter a esse decreto, os demais cristãos que guardam o sábado, como ficariam? E o Islã, como ficaria? Então veja, se nem vocês adventistas do 7º dia se sujeitariam a esse decreto, nem os demais cristãos que guardam o 7º dia da semana se sujeitariam a esse decreto, nem os judeus ultra-ortodoxos se sujeitariam a esse decreto, nem os judeus ortodoxos se sujeitariam a esse decreto, nem os judeus messiânicos se sujeitariam a esse decreto, muito menos o Islã se sujeitaria a esse decreto, essa turma toda receberia o selo de Deus por não guardarem esse decreto dominical? Essa turma toda aí receberia o selo de Deus? Vocês vão dizer o seguinte, olha, o Islã não receberia, porque o Islã guarda a sexta-feira. Tem lógica. Tem lógica vocês afirmarem isso. Tem lógica. E vocês também não pararam para analisar um fato. Essa teologia da Igreja Adventista concernente à escatologia, que é a área da teologia que estuda os fatos concernentes aos últimos tempos, é tão fraquinha que nunca disponibilizou um ponto de vista, quiçá um material farto sobre o fato de que não foi somente a Igreja Católica que mexeu na estrutura da contagem dos tempos e que, por autoridade própria, mexeu na lei de Deus. Não foi somente a Igreja Católica que fez isso. Vocês estão jogando sobre a Igreja Católica digamos, eu vou dizer, responsabilidade, que deveria ser compartilhada também pelo Islã, porque o Islã também mudou a forma de contagem dos tempos. O Islã hoje está entre o ano 1442 e 1444, por aí. Eles estão contando os tempos a partir da Hégira. Hégira é aquela fuga de Maomé de Meca para Medina, que aconteceu no 7º século da nossa era. E eles mudaram, então, os tempos. Eles estão noutros tempos. O calendário deles é diferente, o calendário dos muçulmanos é diferente. Os tempos foram mudados pelos muçulmanos. E a lei? A lei também. Porque ao invés do sábado, eles guardam a sexta-feira.
Será que isso não está claro para vocês ainda? Será que vocês nunca pararam para pensar nisso? E tem mais. Alguns mandamentos de natureza moral pertencentes à palavra de Deus, pertencentes à nossa crença cristã, estão na condicional, estão sob condição para o Islã. Ou seja, então, muito daquilo que nós consideramos como imperioso da nossa parte por se tratar de ordenanças, normas ou leis morais, para o Islã, elas estão na condicional, são termos condicionantes, ou seja, então eles mudaram sim as leis de Deus. Para eles as leis de Deus são mutáveis. Devemos observá-las dependendo da circunstância, dependendo do caso. Então eles mudaram sim as leis de Deus, não só com relação à guarda do dia, do sábado para a sexta-feira. E aí vocês vão atribuir somente à Igreja Católica o fardo de somente a Igreja Católica ter alterado os tempos e as leis. Não, mas só a Igreja Católica que fez isso. E a Igreja Católica hoje é perseguida. A Igreja Católica é perseguida. Ela não está perseguindo. Ela está sendo perseguida. Por quem mesmo? Pelo Islã. E o Islã possui também escrituras apocalípticas que apontam para a vinda do Messias deles. Vocês que nunca leram nada sobre isso, deveriam pelo menos buscar informação sobre isso. Eles também estão esperando um Messias. Eles se opõem a Jesus como filho de Deus. Alá não tem filho. Alá não tem filho. Jesus não nasceu por obra do Espírito Santo. Alá também não tem Espírito Santo. Não existe esse negócio de trindade. Trindade é invenção desse povo aí apóstata. Somos nós, cristãos. Salvação é pelas obras. A salvação é única e exclusivamente pelas obras. Não há esse negócio de salvação pela graça de Alá. Você tem que fazer por merecer a salvação de Alá. Então, meus queridos, parem e pensem. Parem e pensem. O que está em jogo hoje no mundo, o mundo está preocupado hoje, não é se os religiosos atuais irão guardar o sábado, a sexta-feira ou o domingo. Embora eu aceite a hipótese de que um decreto dominical possa vir a existir. Mas eu lhes digo, repito, que esse suposto decreto dominical, ainda que ele venha a existir, ele não terá poder de subverter a fé não é só de adventistas, não, dos demais cristãos que guardam o sábado, judeus ultra-ortodoxos, judeus ortodoxos, judeus messiânicos e os islâmicos, os muçulmanos. Eles não se sujeitarão. E como fica a teologia de vocês? Como é que fica a teologia de vocês em relação a isso? Olha, como eu já tratei desse assunto de diversos ângulos, eu estou simplesmente levantando alguns questionamentos que é para você, meu irmão adventista, pensar de acordo com a palavra de Deus, e não de acordo simplesmente com a sua igreja, com a sua teologia, a teologia que você defende. Porque, muito embora você acredite nela hoje, ela pode estar errada. Será que você não percebeu isso? Ela pode estar errada. E eu estou fazendo esse vídeo aqui também porque eu recebo muitos questionamentos acerca desse tema aqui que eu estou tratando com vocês hoje.
de modo informal. Estou simplesmente levantando questionamentos para fazer com que você reflita sobre alguns pressupostos e postulados da igreja em relação aos acontecimentos dos últimos dias. Pare e pense, questione. Questione. Por último, para que esse vídeo não se torne cansativo e mais longo do que ele já ficou, eu vou ler aqui um trecho de Apocalipse 13, para que você entenda alguma coisa. Foi-lhe dada uma boca, isso aqui é uma descrição da besta, né? Do que ela faria, ou do que ela fará. A palavra de Deus não falha, ela fará. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. Foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Escuta só, esses 42 meses aqui para a igreja adventista estão no passado. Esses 42 meses aqui significam 1260 anos que supostamente começaram em 538 e supostamente terminariam em 1798. Tá? Então, esses 42 meses de ação da besta estão no passado. Perceba que daqui em diante, segundo a Bíblia, não há nenhum tempo predito dentro do qual a besta agirá e proporá a sua vontade para o mundo. A igreja adventista, ela não tem uma teologia baseada nisso. Por quê? Porque a Bíblia não fala. Então, se para ela esses 42 meses estão no passado, por quanto tempo a besta agirá? Para nós que cremos na palavra de Deus, esses 42 meses significam 3 anos e meio, literais, nos quais a besta agirá. 3 anos e meio. E eles estão diante de nós, não para trás. Não são 1260 anos que ficaram para trás. Porque se estão para trás, por quanto tempo a besta agirá? Apocalipse está falando o tempo em que a besta agirá. Só que para a igreja adventista esse tempo está no passado, significou 1260 anos. E agora? A besta nem veio ainda. A besta não se manifestou ainda para promulgar os seus decretos arbitrários. Ela se manifestou no passado? Se manifestou. Ela se manifestou no passado. De algum modo, de alguma maneira, propondo e fazendo algo contra o quê? Contra a palavra de Deus e contra o povo de Deus. Mas isso por um pequeno período de tempo. Um pequeno período de tempo. Mas e agora? Veja aqui, olha, fundamento para o que eu estou falando aqui. Vamos voltar e ler do verso 1 até o verso 4, tá? Para que você entenda o que eu estou falando. Presta atenção, isso aqui é importante. Eu estou falando isso com o coração tranquilo, tá? Chamando sua atenção para alguns fatos que você deveria prestar mais atenção. Não aceitar de modo cego aquilo que a igreja adventista propõe para você. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os chifres, 10 diademas e sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso, boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada. Presta atenção nisso. A igreja adventista diz que isso aqui é uma referência à morte de um papa em cativeiro por ordem de Napoleão Bonaparte e que a ferida mortal sendo curada é símbolo, é tipo daquele edito de Milão que devolveu à igreja a sua autoridade e os seus territórios.
Então isso aqui o quê? Está no passado, não é? Está no passado. Segundo a Igreja Adventista, isso aqui, essa ferida mortal, foi aplicada à besta em 1798. Só que analise o seguinte, o Apocalipse continua a descrição do que a besta faria. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. De que forma? Depois da ferida mortal ser o quê? Curada. Toda a terra se maravilhou seguindo a besta. A besta é o quê? É o catolicismo com seu líder, o Papa. Toda a terra é católica. Toda a terra está seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também a adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Veja que isso tudo aqui é depois que a ferida mortal foi curada. E olha, verso 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Depois que a cabeça da besta foi curada. Veja que Apocalipse está falando que a besta agiria por 42 meses, depois que sua cabeça, que recebera a ferida mortal, foi curada, e não antes. Ela agiria por 42 meses depois, não antes, como preconiza a Igreja Adventista. Vocês estão entendendo? Há um grave erro de interpretação aqui. O Apocalipse diz que a besta agirá por 42 meses. Para nós, cristãos, que observamos a palavra de Deus como ela é, 3 anos e meio que estão à frente de nós. Esses 3 anos e meio ainda não chegaram, porque a besta, depois que a sua ferida mortal foi curada, ela ainda não se manifestou, propondo seus decretos arbitrários. Ela ainda não se manifestou. Quando ela se manifestar, ela agirá por quanto tempo? 3 anos e meio, 42 meses. Mas 42 meses para a Igreja Adventista no passado. Esses 42 meses terminaram em 1798. Então eu pergunto para a teologia adventista, por quanto tempo a besta agirá? Agora, nos últimos tempos. 3 anos e meio. Veja, o doutor Rodrigo Silva diz que dentro dos próximos 2 anos, o decreto pode ser promulgado. 2 anos. Ao mesmo tempo em que ele diz que, por conta de uma dormência coletiva, Deus pode atrasar tudo em até 200 anos. Não são palavras minhas, vão ouvir o que esse fanfarrão está dizendo. Mas suponhamos que ele esteja correto com relação aos 2 anos. 42 meses, se forem computados de forma literal, dá 3 anos e meio. A besta já teria que estar atuando há 1 ano e meio, propondo o quê? Para o mundo, a observância de um decreto dominical com pena de morte por desobediência. Porque o falastrão Rodrigo Silva, esse fanfarrão irresponsável, está dizendo que tudo pode acontecer dentro dos próximos 2 anos. Inclusive a volta de Jesus. Jesus pode voltar amanhã se ele quiser. Ele pode voltar amanhã. O que não dá é para que você desrespeite aquilo que a Bíblia está dizendo e creia nesse povo confuso, que não sabe no que crê. Afirmam saberem no que creem, mas são confusos. Então, para que decreto dominical possa acontecer dentro dos próximos 2 anos, esse decreto já teria que ter sido promulgado há 1 ano e meio atrás. Já teríamos que estar vivendo. Veja bem, se eu levar em consideração os 42 meses em que a besta estará agindo. Porque para a Igreja Adventista que está no passado. Então a igreja, olha, por isso que a igreja, ela está é como que navegando num mar, num navio, num mar sem bússola. Ou então num avião sem GPS. Ela está navegando no escuro, porque ela afirma que esses 42 meses
em que a besta agiriam estão no passado, logo já não há mais nenhum tempo definido de agora em diante, né? Desde 1798 para cá, não há um tempo definido em que a besta agirá, eles estão perdidos. Por isso, falastrões como esse, Dr. Rodrigo Silva, aparecem dizendo bobagens como essa. Meus queridos, prestem atenção. Presta atenção nisso. Olha, a besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. O propósito da besta é macular o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É destruir a ideia de evangelho do Senhor Jesus Cristo. É destruir a própria ideia de Cristo. Não há salvação pela graça de um Deus triuno. Alá é um só, Alá não tem filho, Jesus não é filho de Deus, Jesus não é Deus, Jesus não nasceu de uma virgem. Isso não existe, isso é invenção desse povo do livro. Vão dizer, ou vai dizer o Islã. A salvação é pelas obras, vai dizer o Islã. Então, prestem atenção nisso, prestem atenção no que está em jogo aqui. O que está em jogo é um sistema de salvação pela graça. O que está em questão, perdão, eu estou usando o termo jogo, mas ele é inapropriado, tá? Perdão. O que está em questão é o sistema de salvação baseado no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que preconiza que a salvação é pela graça, é fé na graça desse Jesus que nos salva. E um sistema de salvação baseado nas obras. Você tem que fazer obras para merecer a sua salvação. É isso que está em questão aqui. E por isso, essa besta irá blasfemar contra Deus, contra o seu tabernáculo. O que é o tabernáculo? Senão uma representação da salvação pela graça, senão uma representação de que a salvação nos alcança enquanto o Evangelho. É isso que está em jogo, meus queridos. Olha, foi-lhe permitido também que eu lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Isso ainda não está acontecendo. Esta guerra contra os cristãos não está acontecendo. Está agora, no futuro próximo. Mas quando isso acontecer, estiver acontecendo, a besta só agirá por 3 anos e meio. É só por 3 anos e meio que Deus permitirá que ela haja. Não mais do que isso. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Outra coisa, meu querido irmão. O que o versículo 8 do Apocalipse 13 está dizendo? O que está dizendo? Que nenhum daqueles que vão adorar a besta agora no futuro tiveram seus nomes inscritos no livro da vida. Nenhum desses que irá adorar a besta agora, no fim dos tempos, nenhum desses teve seu nome inscrito no livro da vida. Mas a Igreja Adventista afirma que muitos que creram em Jesus e que tiveram seus nomes um dia inscritos no livro da vida, terão seus nomes apagados do livro da vida. Ou seja, perderão a sua salvação. Então eu lhes pergunto de novo, mais uma vez, de novo. Pare e pense, irmão. A Bíblia está dizendo que quem vai adorar a besta nunca teve seu nome inscrito no livro da vida. Mas a Igreja Adventista está dizendo que muitos que creram em Jesus Cristo tiveram seus nomes apagados do livro da vida. Eu te pergunto, com base nesses 2 postulados, um bíblico, o outro adventista, de que lado ficará ou ficarão esses que tiveram seus nomes supostamente apagados do livro da vida?
como diz Ellen White. De que lado eles ficarão? De Deus não pode ser, porque perderam a salvação. Seus nomes foram riscados do livro da vida, correto? Então, do lado de Deus eles não vão ficar. Já estão perdidos, segundo o entendimento de vocês. E do lado da besta vão ficar? Também não, porque o Apocalipse diz que quem vai estar do lado da besta nunca teve seus nomes inscritos no livro da vida, para que pudessem depois serem apagados. Então, de que lado esses ficarão? Vão ficar o quê? Existirá um limbo onde esses ficarão? Preste atenção nesses detalhes, irmãos. Veja, eles não são detalhes conclusivos porque ainda existem muitos outros detalhes a serem considerados. Mas são sinais que a Bíblia vai lançando, deixando à beira do caminho, que nós precisamos colher para que nós tenhamos pelo menos uma ideia. Muito mais do que não será do que será acerca de besta e decreto. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Veja que eu estou falando isso com o coração desarmado. Eu queria, como eu já disse várias vezes aqui, estar dentro da igreja adventista pregando o que eu estou pregando aqui na TV Caminho Livre há 5 anos e meio. Eu queria estar dentro da igreja pregando. Eu queria estar dentro da igreja anunciando isso aqui, dentro da igreja adventista, alertando os meus irmãos adventistas quanto a esses erros crassos de interpretação da palavra de Deus, que conduzirão vocês de novo a um desapontamento, meus queridos irmãos. A um desapontamento. Vocês serão desapontados de novo lá na frente. Vocês estão seguindo cegamente para um novo desapontamento. E isso não tem graça. O que eu estou falando aqui não tem graça. Não estou falando aqui em tom de jocosidade, de ironia, de cinismo, de nada disso. Sarcasmo. Isso não tem graça. Pare e pese todos esses questionamentos que eu fiz para você aqui agora. Pese tudo isso. Pese. A besta ainda está por vir. Quando ela vier, ela, junto com uma segunda besta, irá exigir adoração. Como se esta primeira besta fosse o próprio Deus. O próprio Deus. Vocês acham mesmo que o mundo estaria disposto a adorar a figura humana de um papa como se fosse o próprio Deus? Vocês acham? Pare e pense nisso. Esse é um questionamento sério. Tem que ser levado em consideração. Estamos trabalhando no campo das hipóteses, das probabilidades. Pare e pense nisso. Adoração. Adoração de uma criatura como se essa criatura fosse o próprio Deus. O próprio Deus. Que merecesse, que devesse ser adorada como o próprio Deus. Quem é que teria supostamente uma autoridade para pedir adoração para uma criatura ser adorada como o próprio Deus, se não alguém que para nós cristãos é Deus? Eu estou falando de quem? De Jesus. Só que esse, entre aspas, Jesus aqui, é um falso Jesus, um falso Messias, que aparecerá como se fosse o verdadeiro Messias, e muitos, veja, muitos cristãos, entre aspas, irão aceitar a sua sugestão de adorar uma criatura como se fosse o próprio Deus. E para isso ele vai fazer o quê? Vai fazer descer fogo do céu, sinais, prodígios, milagres. E o povo que hoje afirma crer nesse Jesus, irá o quê? Irá segui-lo. Irá segui-lo. Vocês já pensaram em tudo isso?
E esse decreto de adorar a besta irá o quê? Desembocar na morte de muitos que rejeitarem, se sujeitarem a ele. Aqui a questão é adorar um Deus falso que propugna um método de salvação espúrio ou continuar adorando o nosso Deus verdadeiro que propôs desde a eternidade um método de salvação baseado na figura do seu Filho, Redentor, Messias. Para o Islã não há Messias. Não há esse Messias, Filho de Deus. O que há é Alá. Para o Islã não há graça. Para o Islã você tem que fazer por merecer a sua salvação. E o Islã está pouco se lixando se você guarda sábado ou guarda domingo. Ele jamais se sujeitará ou se sujeitaria a um decreto dominical. Estariam dispostos a morrer a se sujeitarem a um decreto dominical. Vocês nunca pararam para pensar nisso, né? Nunca pararam para pensar nisso. Mas pensem nesses questionamentos que eu fiz aqui agora. Pensem nesses questionamentos. A besta agirá por 3 anos e meio apenas. Deus não permitirá que ela haja por mais de 3 anos e meio. Veja como Deus tem um controle de todas as coisas. Ele controla o tempo. Ele, inclusive, controla até as ações de Satanás. Satanás está, o quê? Sob o jugo de Deus. Satanás só faz aquilo que Deus permite que ele faça. Nós temos vários exemplos disso na Bíblia. Deus tem o controle de todas as coisas. Deus não perdeu seus filhos. Deus não perderá nenhum dos filhos que ele resgatou por meio de Jesus. Se você crê nisso, você não crê na palavra. Eu encerro esse vídeo lendo o que consta em João capítulo 6, verso 37 em diante. Verso 35 em diante. Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Nenhum se perderá de todos aqueles que o Pai deu a Jesus. Eu posso morrer por enfrentar agora os acontecimentos dos últimos dias, por não me sujeitar ao decreto da besta, exigindo a adoração a uma criatura como se fosse Deus. Eu posso morrer? Posso. Mas qual é a promessa? Eu o ressuscitarei no último dia. Muitos perderão a vida por não se sujeitarem a esse decreto de adoração a essa criatura. Essa criatura que quer ser adorada como se fosse o próprio Deus. Essa questão da adoração, como se fosse o próprio Deus, vem de onde? Vem desde o céu, não é verdade? Porque Satanás ambiciona. Qual o trono que ele ambiciona? O do próprio Deus? Não, ele não ambiciona o trono do próprio Deus. Ele ambiciona o trono do próprio Filho de Deus, porque ele sempre se achou maior, mais importante, com maior poder e autoridade do que o próprio Filho de Deus. Por enxergar no Filho de Deus uma figura meramente humana. Então Satanás está em conflito com Jesus desde a eternidade. Foi por causa de sábado que houve esse conflito.
Nada a ver. Nada a ver. Pense nisso. Pense em todos esses questionamentos que eu te fiz. Pese tudo isso. Não fique só querendo jogar pedras em mim como se eu fosse seu inimigo, meu irmão adventista, minha irmã adventista. Repito, eu queria estar dentro da igreja, pregando esse evangelho da graça do Senhor Jesus, alertando os meus irmãos. Mas isso não me foi permitido. Não me foi permitido. E isso não será permitido a ninguém. Ninguém que queira pregar esse evangelho da graça dentro da igreja adventista. Isso não será permitido, porque para a igreja adventista, esse evangelho da graça aqui é um evangelho conspurcado, errado. Isso aqui não é evangelho. O evangelho é o que eles pregam. O evangelho está baseado e fundamentado no sábado, no selamento do sábado. Tudo vai acontecer por causa de sábado ou domingo. Prestem atenção nesses detalhes, meus irmãos. Prestem atenção nesses detalhes. Que Deus abençoe você que assistiu esse vídeo até aqui. Que o Espírito Santo faça uma obra em sua mente, em seu coração. Que a palavra de Deus possua efeito em você. Produza efeitos maravilhosos em sua vida. Em nome de Jesus, eu rogo. Amém.